Olá, eu sou a professora Elza e hoje eu vou apresentar para vocês a resolução número 1 de 17 de junho de 2004, que fala sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Artigo 1º. A presente resolução institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira, e em especial por instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Parágrafo 1º. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer CNE-CP 3 de 2004. Parágrafo 2º. O cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação, e têm por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção de nação democrática. Parágrafo 1º. A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam a todos respeito aos direitos legais e valorização de identidade na busca da consolidação da democracia brasileira. Parágrafo 2º. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. Parágrafo 3º. Caberá aos Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios desenvolver as diretrizes curriculares nacionais instituídas por esta resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. Artigo 3º. A educação das relações étnico-raciais e o estudo de história e cultura afro-brasileira e história e cultura africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas às indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no parecer CNE 3 de 2004. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão às escolas, professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação tratada no caput deste artigo. Parágrafo 2º. As coordenações pedagógicas promoverão aprofundamento de estudos para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. Parágrafo 3º. O ensino sistemático de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica
nos termos da Lei 10.639 de 2003, refere-se em especial aos componentes curriculares de educação artística, literatura e história do Brasil. Parágrafo 4º. Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. Artigo 4º. Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com grupos do movimento negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os núcleos de estudos afro-brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. Artigo 5º. Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Artigo 6º. Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e encaminhamento de solução para situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. Parágrafo único. Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, conforme prevê o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal de 1988. Artigo 7º. Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de livros e outros materiais didáticos em atendimento ao disposto no parecer CNE 3 de 2004. Artigo 8º. Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do parecer CNE 3 de 2004 e dessa resolução, em atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens de história e cultura afro-brasileira e africana, e da educação das relações étnico-raciais. Parágrafo 1º. Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput deste artigo serão comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem providências que forem requeridas.